Porto Velho da Praia da Piedade, Magé. Local de desembarque ilegal de escravos vindo da África após 1831. Quinta parte. O ministro da Justiça, Diogo Feijó, em 1831, propôs a lei para proibir o tráfico negreiro no Brasil, por pressão da Inglaterra. Por isso, surgiu a Lei Feijó. Mas ele queria enganar os ingleses ou queria proibir mesmo o tráfico negreiro? Feijó provocou a ira da aristocracia agrária ao manifestar-se publicamente em apoio ao fim da escravidão. Dizia ser uma vergonhosa contradição com os princípios liberais que professamos, conservar homens escravos. Chegou a enviar uma missão a Londres para tratar, com o governo inglês, de medidas de repressão ao tráfico negreiro. Essa atitude aumentou o temor dos proprietários rurais, que passaram a assumir posições cada vez mais conservadoras. Então a Lei Feijó de 1831 não foi só para inglês ver. Feijó queria acabar com o tráfico negreiro. No entanto, a Lei Feijó só funcionou nos primeiros anos. A influência dos cafeicultores na política, a diminuição da fiscalização e brechas no texto legal fizeram com que o tráfico negreiro continuasse. Não temos ainda a data de quando Porto Velho da Praia da Piedade de Magé passou a fazer o desembarque ilegal de escravos após 1831. O que temos é a afirmação do professor Carlos Gabriel Guimarães, dizendo que, com a Lei Feijó de 7 de novembro de 1831, que proibiu o comércio de escravos, o Porto da Piedade passou a ser um local de desembarque ilegal. Disse ainda o professor Carlos Gabriel Guimarães. Era um porto importante para a memória da escravidão e dos escravos. Porto Velho da Piedade Magé. Um porto importante para a memória da escravidão e dos escravos. Diogo Antônio Feijó, eleito regente único em 1835 com o apoio das forças políticas do Sul, deixou as oligarquias agrárias possessas ao defender o fim da escravidão. Regente Feijó, município de São Paulo. Diogo Feijó foi a primeira autoridade constituída no Brasil a lutar para o fim do tráfico negreiro e da escravidão. Será que ele vai conseguir o seu objetivo? A regência una de Diogo Feijó, a primeira autoridade constituída, que declarava a luta para o fim do tráfico negreiro e da escravidão no Brasil, foi marcada principalmente pela eclosão de rebeliões provinciais, que colocaram em perigo a integridade do território nacional. Feijó teve sua atuação bastante limitada, sendo responsabilizado pelas revoltas sociais que se espalhavam por todo o país. Diogo Antônio Feijó tentou conter as rebeliões e não teve sucesso. Renunciou ao cargo de regente do Império do Brasil, em 19 de setembro de 1837. 2 anos antes do final do seu mandato, acabando com a esperança do fim do tráfico negreiro e da escravidão no Brasil. Rua Regente Feijó, no Rio de Janeiro, homenageia a primeira autoridade constituída a se declarar contra o tráfico negreiro e da escravidão no Brasil. Antes de renunciar ao cargo de regente uno em 1837, Feijó nomeou o senador pernambucano Pedro de Araújo Lima como titular na pasta. Faltava ainda 2 anos para completar o seu mandato. O senador Pedro de Araújo foi o mesmo que substituiu Feijó, quando renunciou em 1832 à pasta do Ministério da Justiça. Será que o novo regente uno, Pedro Araújo, vai proibir o comércio ilegal de escravos no Porto Velho da Piedade? Pedro de Araújo Lima foi regente do Brasil entre 1837 e 1840, até a maioridade de Dom Pedro II. O tráfico ilegal negreiro,
continuou no Porto Velho da Piedade. Sabe por quê? Com o tráfico negreiro, os proprietários fluminenses tornam-se súbditos mais ricos do império. O governo reconhece-lhes o espírito aristocrático e a importância política, criando titulares da monarquia, viscondes e barões, os cafeicultores da província do Rio de Janeiro. Na década de 1880, o café chegou a corresponder cerca de 61% das exportações do império. Será que o Porto Velho da Piedade ajudou a impulsionar a produção de café na província do Rio de Janeiro? Vamos imaginar como seria o Porto Velho da Piedade em Magé no meado do século XIX. Porto Velho da Piedade. Embarque de café. O Porto Velho da Piedade, que na época não era velho, só se tornou velho e obsoleto depois da inauguração da ferrovia no Pier da Piedade em 1896, por onde saíam os trens para Teresópolis. O que restou de um porto, que foi um dos mais importantes para o desenvolvimento do interior da província do Rio de Janeiro? Depois da promulgação da Lei Feijó de 1831, que proibia o comércio de escravos no Valongo, no Rio de Janeiro, o Porto Velho da Piedade passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos. Veja o que aconteceu em 1836. Em 20 de junho de 1836, foi assinada a Lei nº 36, pelo governador da província do Rio de Janeiro Manuel José de Souza França, 1836 a 1840, autorizando a contratar Francisco Leite Ribeiro, para a abertura de uma estrada. A estrada iniciava no Porto Velho da Praia da Piedade, Magé, ao Rio Paraíba, nas proximidades do local denominado Mar de Espanha, para tráfego de carros e seges, carruagem antiga. Com a Lei nº 36, que autorizava a construção da estrada para o tráfego de café, paralelamente continuava o tráfico ilegal de escravos no Porto Velho da Piedade.